Olá, aqui é o Rafael e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a África. Queria fazer um especial África além do Egito, porque sempre que se fala em África, a gente acaba se restringindo só a as civilizações egípcias, né? Eu vou falar também um pouco nesse vídeo sobre o método que os cientistas usam para poder identificar como era o estilo de vida e que tipo de. Quais as características físicas daqueles humanos que habitavam aquela região. A gente está falando aqui de aproximadamente 100 mil anos atrás. 100 mil, 100 mil anos. Ah, então, para chegarem a esses povos, os cientistas atuais eles tentam usar da paleontologia, que é o estudo do para se chegar às características físicas, é escavar o chão para encontrar os ossos. E as características como a altura, o provável peso, até o modo de andar do, do- dos humanos que habitavam aquela região podem ser identificados pela paleontologia. Tem também mais mas que é arqueologia. Então eu estou falando aqui primeiro dos métodos científicos para se chegarem às características dos povos que habitavam a região da África há uns 100 mil anos atrás. E depois eu vou falar melhor sobre alguns povos. Então, diferente da paleontologia, na arqueologia estuda-se objetos, alguns objetos, desenhos, a localização de onde esses objetos foram encontrados, para saber se os povos eram povos nômades. E esses objetos eles revelam muito da cultura do povo, né? Se o objeto era uma forma de esporte, se era um objeto religioso, se era um objeto de entretenimento, como animais esculpidos em madeira. Bom, então os paleontólogos eles estudam geralmente os fósseis, que são as partes mais resistentes do corpo, como os ossos e os dentes. E os arqueólogos eles vão estudar as criações do homem pré-histórico, como instrumentos de pedra, metal, peças de cerâmica que ajudam a interpretar a maneira como eles viviam. Agora eu vou falar um pouco sobre os povos que habitavam aquela região. Deixa eu só limpar isso aqui.
aqui. Ver aqui se está funcionando. Tá. Então, os povos da África Antiga. Povos da África. Da África. Bom, vou falar de alguns principais aqui e as características deles. Eram os berberes. Berberes. Os berberes eram povos nômades do deserto do Saara. E eles enfrentavam as tempestades de areia, falta de água. E eles tinham que atravessar em caravanas esses territórios desérticos. E eles faziam comércio também. Então eles eram nômades. Comerciantes. Resistência. Eles tinham muita resistência ao clima daquela região. Eles comercializavam diversos produtos, objetos de ouro, de cobre, sal, até artesanato, tempero, vidro, plumas e pedras preciosas. E para obter alimentos e água, eles paravam em oásis. Oásis. Tem também os bantus. Os bantus eles habitavam o noroeste do continente, onde atualmente é o país chamado Nigéria e Camarões, aproximadamente. E ao contrário dos berberes, os bantus eles eram agricultores, então eles tinham uma agricultura fixa. Eles tinham um território fixo, né? Agricultura, território fixo. Território fixo. E eles faziam uso da metalurgia. Metalurgia, que era a transformação dos metais. E isso deu grande vantagem na conquista de territórios. Por conta da metalurgia, eles conquistaram grandes territórios. Os bantus. Bom, eles viviam em aldeias e eram sempre comandadas por um chefe. Esse chefe era considerado o rei bantu, também conhecido como Mani Congo, e cobrava impostos em forma de mercadorias e alimentos de todas as tribos. Não muito diferente do que ainda acontece hoje, né? Os governos de todos os países ainda cobram impostos e tudo mais. Então aqui tem a cabaninha deles e tem o chefe que cobra imposto. Droga, vocês não pagaram imposto. Então a ordem da aldeia era... O poder da aldeia era centralizado em um chefe, que era o rei, que cobrava imposto. É engraçado como é que até na colônia existia um conceito de rei. Aqui nós estamos falando da África anterior às explorações e ao período de descoberta dos europeus.
Mas mesmo assim já existia uma tentativa de centralização de poder, né? E a cobrança de impostos 100 mil anos atrás, nós estamos falando. É, 100 mil anos. Bom, tem também um terceiro povo aqui, que são os Soninkés. Gana, do Império Gana. Bom, os Soninkés habitavam a região ao sul do deserto do Saara e eles se organizavam em tribos e constituíam com a união dessas tribos um grande império. Esse império era comandado por reis conhecidos como Kaya Maga. Veja bem, não é Kayamanga. Não é Kayamanga. É Kaya Maga. Kaya Maga. E eles viviam da criação de animais, da agricultura e da pesca. Habitavam uma região com grandes reservas de ouro, extraíam ouro para trocar por outros produtos com os povos do deserto, que eram os berberes. Então esses berberes aqui, eles eram nômades, então facilitava o comércio, né? Porque como eles estão indiferentes, os nômades, eles são povos que estão sempre trocando o lugar em que eles vivem. É como se eles vivessem em convenção, né? Não tem artistas e tatuadores que vivem viajando de convenção em convenção, de acordo com os países em que essas convenções vão acontecendo? Então, assim são os nômades. Voltando para os Soninkés aqui, eles eram habitantes do Império, formado por essa junção das colônias, e deviam pagar impostos para a nobreza, que era formada pelo Kaya Maga, que era considerado o chefe. Seus parentes e seus amigos. Essa era a nobreza. Um exército poderoso fazia a proteção das terras e do comércio que era praticado na região. Além de pagar impostos, as aldeias deveriam contribuir com soldados e lavradores que trabalhavam nas terras da nobreza. Bom, a gente já falou de alguma coisa parecida com isso, que eram os vassalos e os senhores. Na época feudal existiam os vassalos e os suzeranos. Lembra que a gente falou sobre isso em algum outro vídeo aqui sobre história? E os suzeranos e a relação de suzerania e vassalagem também era aproximadamente a ideia que a gente tem nos povos Soninkés aqui, que formavam o Império de Gana. Bom, por esse vídeo é só. Até o próximo vídeo.